Estamos aqui em mais um podcast do RJ Mais Negócios, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai falar sobre a sustentabilidade, sobre todos esses movimentos em prol da transição energética. Estamos aqui com Guilherme Vinhas, do Conselho de Energia da Associação Energia e Transição Energética da Associação Comercial do Rio de Janeiro, com Ricardo Tonieto, que é diretor de Relações Institucionais e Contratos da Supergasbras, com Luciano Paz, primeiro secretário do Clima do Brasil. Então vem com a gente que vai ser bacana. Guilherme, como é que é essa história toda da transição energética? Qual é o prato que está na mesa? Como que isso muda a vida das pessoas? Como é que ele entende que isso vai ser diferente para ele? Bom dia, Ricardo. Esse é um tema muito interessante, muito atual, né? Quer dizer, quando a gente fala de transição energética, a gente está falando de mudanças climáticas, né? É importante a gente ter claro que 70% das emissões globais vêm dos combustíveis fósseis, então é preciso reduzir o consumo de combustíveis fósseis. Na minha opinião, a gente vai ver a coexistência. É muito difícil acabar o consumo de combustível fóssil num prazo razoável, mas é preciso reduzir o consumo indiscriminado dos combustíveis fósseis. E é isso que significa transição energética. Quer dizer, de alguma maneira, a gente migrar para um uso de combustíveis mais eficientes em termos de emissões de gases de efeito estufa que afetam as mudanças climáticas. Eu diria que esse é um conceito resumido de transição energética. Eu acho que é muito bacana essa questão toda, e uma coisa que eu queria tangibilizar hoje é como que alguém que está assistindo a gente tem uma frota lá de 100, 200, 50 carros, 2 carros. Como que ele decide, né, Tonieto? Como é que ele decide? Na empresa a gente tem carro a gás. Eu tenho um carro flex e eu tenho usado há muito tempo só o etanol, só o álcool, abastecendo, porque eu entendo que é uma forma de eu colaborar muito rápida, muito rápida. E eu vou dizer até com uma vantagem financeira hoje, com o valor do álcool e o valor da gasolina. Funciona muito bem, ainda tenho vantagem financeira. Como é que isso está funcionando lá para vocês na Supergasbras? Bom, primeiro, bom dia, Ricardo. Prazer estar aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro, falando sobre um tema tão importante, né, que é a transição energética. Bom, a Supergasbras encara de uma forma muito responsável e séria, né? Como o Guilherme falou, assim, a gente sabe que a grande parte das emissões está nos veículos, né? Como você comentou, eu, assim como você, também sou usuário do etanol há muitos anos. Eu acho que é a minha parcela privada de contribuição. Mas a empresa, a Supergasbras, ela também tem isso. Nós somos uma empresa distribuidora de gás, né? A Supergasbras é aquele gás, o gás de botijão, que é o mais conhecido, que atinge todos os municípios do Brasil, um atendimento largo. Mas esse é um grande poluidor, vamos dizer assim, a nossa rede de caminhões, né? E o que a gente faz, né? A gente, sabedor disso, todos os nossos veículos de frota leve, assim como eu, como você, usam etanol. A gente não usa gasolina para a frota leve. E os caminhões, nós fomos a primeira empresa no mundo, diga-se de passagem, o Brasil é inovador nisso. Liderando também, né, Ricardo? Liderando também, a lançar um caminhão elétrico para a distribuição de gás, o gás que a gente chama a granel, um caminhãozinho que é tipo um cachimbinho e vai e abastece os pequenos consumidores na padaria, pequeno hotel, enfim, clientes, condomínios. Esse caminhão, ele circula no Rio de Janeiro, ele tem uma área de atuação de circulação limitada, porque a gente sabe que essa é a questão do carro elétrico, é a circulação, a recarga, enfim.
mas nós estamos nesse piloto, já é um caminhão que está circulando há mais de 2 anos, e a gente está muito satisfeito com o progresso do teste. E, além disso, já também aumentando essa experiência e vendo que ela é positiva, a gente está agora substituindo 50, está inserindo na nossa frota 50 caminhões elétricos para um outro tipo de distribuição, que é a distribuição para a nossa rede de revenda. Aí já é o caminhão que leva os cilindros, os botijões para os revendedores, também elétricos. Também sempre calculando, eu acho que esse é o grande desafio, né, por onde esses caminhões podem circular, quanto tempo eles têm, qual rota eles podem fazer para que eles sejam eficientes, né? O caminhão tem que estar circulando, ele tem que produzir. Então, assim, é sempre fazer um balanço, um equilíbrio entre fazer o uso de energias menos poluentes, mas também fazendo com que a empresa seja eficiente também sobre o aspecto financeiro e de serviço. É uma das coisas que a gente sempre fala, né, Guilherme? Que tem que haver um equilíbrio. O Gabriel sempre fala isso. Cara, se não tiver a perna ali do econômico, já não é sustentável, porque economicamente não é, então a gente vai ficar discutindo e ninguém vai avançar, porque no final das contas, no final do mês, o que interessa é se a sua conta fecha. Você tem que pagar os seus funcionários, os seus insumos e gerar lucro. E isso é o porquê das empresas existirem, né? Então, faz muito sentido o que você está dizendo. Me diz como é que é essa história de ser o primeiro secretário do Clima do Brasil e como que você vê, tendo gerido essa questão climática em Niterói, como é que você vê a participação de uma prefeitura nesse processo para incentivar? Porque se não tiver incentivo, também a gente vai ficar falando, a perna econômica não se equilibra. Por exemplo, o gás. Se nós tivéssemos uma política melhor preparada para o gás, talvez você estivesse avaliando com outros olhos a possibilidade dos caminhões serem a gás natural, que já é muito diferente do que é eles rodarem com diesel. Conta pra gente um pouquinho. Obrigado primeiro pelo convite, Ricardo Salles. Essa mesa aqui super qualificada, aqui com o Tonieto, com Vinhas, né? Falar de transição energética, a gente tem que sair do senso comum, né? E no caso aqui do governo, né? E cair para a prática. E nesse sentido, Niterói tem dado bons avanços do que exatamente você acabou de provocar aqui nessa pergunta, né? Como que os governos devem se colocar. E Niterói começou a fazer um trabalho muito importante na indução desse processo. Como você também lembrou bem, como primeiro secretário do Clima do Brasil, né, em nível local, os municípios têm um papel muito estratégico nessa transição energética no que diz respeito às mudanças do clima. E aí a gente vem criando, nos últimos 3 anos e meio, fomos criados em fevereiro de 2021, e de lá para cá começamos a construir a política pública de enfrentamento às mudanças do clima com parcerias, com convênios, com apoiadores estratégicos, stakeholders que são impactados no processo. Todos nós estamos sendo impactados, a sociedade, a universidade, os setores produtivos, né? E nesse sentido a gente precisa criar, então, uma gestão através de governança climática para a gente avançar nessa temática tão fundamental. Então, eu acho que o papel do governo, do poder público, é fazer essa indução, e Niterói tem dado bons exemplos nesse sentido. No primeiro momento, quero destacar aqui que a gente tem, por exemplo, um convênio com a cidade do Rio de Janeiro, com Mesquita, com Maricá, né, junto com a cidade de Niterói, no desenvolvimento do mercado livre de energia. A cidade do Rio de Janeiro deu o primeiro passo, colocando o seu prédio
dentro do mercado livre de energia, né? Então, quem quiser saber mais um pouco sobre o mercado livre de energia pode nos consultar. A gente tem as nossas redes sociais, né? Luciano Paes, PAEZ, podem dar uma buscada lá em algumas ações nesse sentido. E aí a gente bateu na porta da cidade do Rio de Janeiro e falamos assim, olha, vamos construir aqui uma plataforma de parceria para a gente poder trocar ideias, trocar informações, tecnologias. Nesse sentido, a gente construiu um consórcio entre as cidades, né? Isso é uma coisa que eu acredito demais, porque nesse mundo da política, né, que muitas das vezes é condenada para lados, né, um lado, outro lado, a gente tem, enquanto responsabilidade dentro da cadeira, seguir uma pauta que ela deixou de ser acessória e paralela. A questão ambiental e climática ela não deve ser mais ali um penduricalho, né, positivo numa gestão pública. Ela precisa estar dentro do centro das decisões. Isso acho que ficou muito claro nesse último desastre, que ainda está sendo muito afetada a região metropolitana de Porto Alegre. E a gente percebeu isso, né, que a pauta do clima ela tem que estar dentro do centro de decisão. Então, um convênio com cidades, como, por exemplo, também uma coisa que a gente está fazendo, uma indução muito forte na transição energética lá, fazendo a substituição gradual dos nossos veículos de serviço da prefeitura para veículos elétricos, né? A gente não acredita num futuro sem combustível fóssil, né? O combustível fóssil que deu uma grande virada ao longo do século XX como um todo, né? Desde a produção energética, mas também da criação de novos derivados e tudo que a gente está aqui nessa sala, né? O microfone, esse porta-copo que está aqui, as nossas roupas, todos esses acessórios estão dentro, de forma direta, desse mercado do petróleo, cadeia, né, Ricardo? Sim. Mas, sem sombra de dúvida, a gente precisa dar essa virada. A gente precisa caminhar para uma economia de baixo carbono, e isso é possível. Só fazendo um relato rápido aqui, nos últimos 800 mil anos, né, então tem estudos da NASA que mostram isso, nos últimos 800 mil anos, a variação de quantidade de carbono na atmosfera sempre ficou de 200 a 300 partes por milhão, nos últimos 800 mil anos, através de datação de carbono 14 nas geleiras, né? A gente viu chegando a partir de 300 partes por milhão em 1920, a gente chegou em 1987 com 370, na COP 21, que foi uma COP estratégica para nós, que veio todo o processo da criação das ODS, né? Em 2015 chegamos a 400 partes por milhão, batemos agora em maio de 2024 a 427 partes por milhão de carbono. Então, é óbvio que esse carbono está amplificando o efeito estufa e está acelerando o aquecimento global. Então, nesse sentido, a gente pode promover uma economia de baixo carbono e começando pelas cidades. Parabéns pela essa iniciativa, da gente trazer esse debate para cá, e no envolvimento com os setores produtivos das nossas cidades, né? Não, o Luciano, pegando um gancho aqui na sua palavra, ontem, por acaso, eu e o Ricardo Tonieto estávamos em Brasília num evento promovido pelo Sindigás, Ministério de Minas e Energia e Estadão, justamente discutindo pobreza energética, que é um tema que vem crescentemente sendo discutido e que precisa de política pública, né? Depois o próprio Ricardo e você também, Luciano, podem comentar um pouco, mas eu fiquei muito impressionado com os números que a EPE, que é a empresa de pesquisa energética do governo, levou para esse evento, né? O evento estava presente o ministro de Minas e Energia, quer dizer, um evento de altíssimo nível em termos de formuladores de política, de interação. Os números que eles apresentaram é o seguinte: cerca de 95 milhões de pessoas no Brasil usam lenha para cozinhar. Ou seja, essas são pessoas que não têm dinheiro. Caramba, está nesse número? Está nesse número. 95 milhões de pessoas. Não é isso, Ricardo? Um total de 220 que temos, milhões, né? Isso. E qual é o problema? O problema é que quando a pessoa usa lenha,
E não é uma coisa romântica de pegar gravetos no campo e tal. Normalmente é lixo urbano, restos de madeira que são jogados Caixas fora. de ceasa. Caixas de ceasa. Exatamente, é o que se chama lenha catada. Lenha né? catada. Né? E essa lenha catada, ela tem muito produto químico, Certamente. tinta. Então isso virou hoje um problema de saúde pública. O segundo número Uma impressionante... dimensão extremamente boa Não, essa que você está trazendo. A gente não tem. Não, a gente Não não tem noção disso, eu né? não tinha ideia, É um Ricardo. problema assim, gravíssimo. É um problema gravíssimo. O número que eles levaram, né, Ricardo, é de 4... O sistema público de saúde gasta 4 bilhões de reais para tratar especialmente mulheres e crianças, que são as principais vítimas, que estão em casa cozinhando, com lenha catada, né? E qual é o problema? Isso é transição energética. A gente precisa tirar essas pessoas da lenha e prover uma energia segura. Nesse caso, o GLP e a própria empresa de pesquisa energética recomenda o GLP pela capilaridade que tem, quer dizer, você pode levar o botijão lá para o interior do país e tal, e prover uma energia limpa. Isso precisa de política pública. Né? E nessa hora o GLP é uma energia limpa, porque comparativamente a lenha Sem dúvida. catada. São 4. Sem dúvida. Não O tem comparação. GLP emite. A lenha emite 4 vezes mais gases de efeito estufa do que o GLP. Não é, Ricardo? O que acontece, na verdade, né, é que você queimando lenha dentro da sua casa é o que a gente denomina o indoor pollution, né? E os malefícios disso são Pra gigantescos para a saúde. Ali direto. Então, Muito bom que você está falando. o que o Guilherme mencionou, dos 4 bilhões que o Brasil gasta em saúde, e a nossa associação, o Sindigás, que representa as empresas distribuidoras de gás, nós fizemos um trabalho muito detido e profundo do indoor pollution, e o Brasil perde com mortes cerca de 3 bilhões por ano. Isso significa 3 mais 4, 7, fora aquelas pessoas que se aposentam precocemente por problema de saúde. Então, assim, a gente tem que enfrentar esse problema, e é um problema de transição energética também, né? Criando condições para que as pessoas tenham acesso a uma energia mais limpa. Como a gente comentou aqui, o GLP é fóssil, sim, mas de baixíssimas emissões, né? E mais, as pessoas que usam hoje em dia lenha, muitas vezes elas têm o fogão dentro de casa, mas deixam de usar o botijão de gás porque não tem dinheiro para comprar. Então, assim, o governo hoje em dia faz um grande estudo, já existe um programa de benefício, mas ele não tem uma destinação específica, né? E é isso que a gente vem mostrando, justificando ao Brasil, né, que a gente fazendo esse benefício ser focalizado, a gente vai, na verdade, ganhar com redução de gastos em saúde e trazendo um benefício para o consumidor, para a sociedade. Para o brasileiro, sabe que é muito interessante o que você está dizendo, porque é uma missão que a gente tem até no Conselho de Energia aqui da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que é mapear qual é o custo dessa história toda. Qual é o custo para a saúde continuar rodando com os ônibus a diesel? Qual é o custo? Porque é muito bacana para a mídia, de uma forma geral, falar do impacto e tudo. E a Dona Maria, que está lá na Rua Dias da Cruz, com um volume de ônibus passando gigantesco, de caminhões para abastecer o comércio da região, e com todos esses particulados, não, agora é Euro 6. Amigo, ele vai continuar emitindo numa proporção menor, mas e a quantidade de caminhões com 30 anos, 40 anos rodando? Não, Ricardo, por isso é que o que o Luciano dizia é muito importante. Quer dizer, as políticas têm que ser feitas localmente. A transição energética vai ser feita pelas pessoas. As pessoas que resolvem pedalar para o trabalho, né? Eles criaram, por favor, me corrija se eu estiver errado, Luciano, mas vocês têm, em Niterói hoje há mais de 100 quilômetros de ciclovias, né? 86 precisamente. 86 precisamente. Mas vamos chegar a 100 quilômetros ano que vem, já. Então, isso é transição energética. Quer dizer, o poder público, né? Gerando opções. Gerando opções. Porque não adianta a gente ficar falando aqui que precisa diminuir o consumo. O importante é viabilizar que isso aconteça na vida real.
né? E sem te cortar, ô Luciano, eu costumo dizer aqui que a gente tem que parar de votar no amigo do bairro. O amigo do bairro é um cara legal, a gente pode tomar uma cerveja com ele, um cafezinho com ele, mas o que a gente precisa é de pessoas capacitadas para, no mínimo, ter condição de entender minimamente. Ele pode ser um médico, mas ele, isso faz sentido. Eu não sou da engenharia para entender a questão da energia, mas está fazendo sentido. A pessoa tem um discernimento. Então, a gente está aí, chegando pertinho do momento de eleição. Quem que a gente vai escolher para votar, para ser o nosso representante? É o cara gente boa, daquele determinado bairro, que toma cerveja com a gente e conta aquelas piadas extraordinárias? Ou é alguém que tem uma capacidade de avaliar e realmente contribuir para melhorar a nossa condição de vida? Esse é o ponto, Ou a Ricardo. Dona Maria vai continuar ali no Meia, na hora que chega na janela e quer observar o trânsito e tudo. Mas poeira, aí eu saio aqui com o olho todo ardido. Qual é o custo no SUS? Qual é o custo na área médica? Exatamente. Não é não, Luciano? Verdade, Salles. Eu, sou professor, né, de formação, sou professor de geografia da rede pública, particular, concursado, e entrei num doutorado em 2020, né? E comecei a catucar a prefeitura, o prefeito em especial, com conversas específicas à questão climática, porque a minha tese ela envolve essa temática, né? E fui mostrando para o prefeito um pouco isso. O prefeito lá de Niterói também é uma pessoa super sensível, militante na questão ambiental e climática há décadas, né? Já foi presidente do Instituto Estadual de Florestas, já foi presidente aqui do órgão de Estado INEA, enfim, é uma pessoa que milita nessa área há muitos anos. E quando ele me convidou, né, ele sabia que também eu estava pesquisando o assunto, estava me qualificando para aquilo, mas a primeira medida que a gente tomou no governo não foi, apesar dele ser sensível à pauta, entender bastante, até de forma técnica, eu, enquanto técnico que sou, também gosto muito de estudar, fiquei muito feliz quando recebi o livro aqui do nosso amigo Guilherme Vinhas sobre transição energética, né? Muita coisa ali estava sendo discutida de uma forma super leve também. Parabéns desde já pelo seu livro. Obrigado. E aí, Salles, uma das primeiras medidas que a gente tomou no governo foi trazer os principais impactados. A gente criou 2 principais instrumentos de gestão de cara: o Fórum Municipal de Mudanças Climáticas e o Fórum das Juventudes em Mudanças Climáticas. Esses 2 fóruns, para vocês terem uma noção, tem 4 setores de representatividade, 10 componentes em cada setor. Que setores são esses? São as universidades, o poder público, a sociedade e as empresas, construindo junto a política pública de mudança no clima em nível local. Então, isso que você acabou de falar é uma coisa muito importante, porque a gente tem uma responsabilidade. Primeiro, eu trago aqui a minha experiência como professor, né? Imagina a educação, imagina os professores, a responsabilidade que temos, né? Na sala de aula com aquelas crianças, aqueles adolescentes em formação. Começa lá, né, Luciano? Isso. Começa lá. Sem te cortar, a minha filha fala: papai, o sinal está fechado. Não, filha, aqui a partir de meia-noite a gente pode passar. A gente observa e ali eu vou ensinando para ela. Quer dizer, eles interagem, eles vão falar: papai, não joga isso pela janela, ou não faz isso, ou não faz aquilo. Você tem caminhão elétrico lá na empresa, papai? É isso. Os nossos filhos, eles estão educando a gente, porque a gente não teve, por exemplo, nas escolas, a questão ambiental sendo tratada de uma forma muito efetiva. Na verdade, a questão ambiental ela é recente na história moderna. A gente não tinha noção né? do impacto ainda, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. A gente não tinha noção desse impacto. Mas somos os responsáveis. Exato. Então, assim, isso é uma coisa que é importante, esses instrumentos. Mas eu queria destacar aqui para os nossos seguidores, né, para o pessoal do setor produtivo, um programa que a gente desenvolveu na cidade de Niterói que deu muito certo. E eu acho que assim,
foi um produto muito legal para a gente, eu acho que interessa muito aqui o seu público, sabe, Ricardo? Que é o programa de certificação em boas práticas em neutralização de carbono. Que programa é esse? É um programa que a gente fez a parceria da Secretaria do Clima com a Controladoria Geral do município e mais 5 órgãos nos apoiando. A OAB, o SEBRAE, o CRC, a CIERJ, né? OAB, SEBRAE, a CIERJ, CRC e CDL. 5 órgãos. Fazendo o quê? Bom, só de forma super resumida, esse aqui, inclusive, já vou deixar aqui para vocês depois e vou passar o link com o QR Code também para vocês terem acesso a essa publicação. E essa publicação eu já os presenteio para os 2 Ricardos que estão aqui na mesa, porque o Guilherme já recebeu na última reunião que tivemos. É verdade. Né, verdade. Guilherme? É verdade. Que é um programa onde a gente coloca em 5 eixos boas práticas para redução de carbono no setor produtivo. Desde microempresas da cidade a grandes empresas passaram por esse programa. A gente certificou 33 empresas na cidade no ano passado. Empresas essas que não, por exemplo, estavam desenvolvendo ou debruçadas com boas práticas em redução de carbono. E a partir da indução que a Prefeitura de Niterói fez, elas começaram a promover isso em suas rotinas diárias, dentro dos seus setores de produção, fazendo em 2 formatos que eu acho que é muito importante. Um formato, por exemplo, que viabiliza a sustentabilidade econômica do negócio, porque todo empresário ele precisa também avaliar os custos de produção, mas também a viabilidade na sustentabilidade do que diz respeito ao meio ambiente e clima. Né? Porque hoje a sociedade cobra do empresário, cobra das empresas, cobra um produto mais sustentável. Então é fundamental que o empresariado, de um modo geral, ele também busque essa linha para poder dar essa resposta a essa demanda que cada vez está mais presente. Então, para esse ano, por exemplo, no ano passado a gente teve 33 empresas certificadas. Né? Para esse ano a gente tem 74 empresas fazendo o processo de capacitação, construindo as suas evidências, enviando para nós, por exemplo, todas essas evidências. Aí existe um grupo de auditoria nesse processo que faz a avaliação e depois, até o final do ano, a gente faz um processo de certificação. Então, é nessa linha que a gente tem que atingir, né? É nos pequenos, médios, grandes negócios, é na Dona Maria, fazendo o envolvimento de um debate mais coletivo para a gente avançar nessa transição. Né? Luciano, isso que você está dizendo é muito importante. E aí eu queria até ouvir um pouco o Tonieto, se você me permite, Ricardo. Sempre, aqui é um bate-papo. Eu acho que a gente tem que bater esse papo mesmo, não só para a gente conhecer, trocar, compartilhar informação, mas levar para quem está assistindo a experiência. Porque esse programa que o Luciano comentava, ele tem, na minha opinião, pelo menos 2 valores. Primeiro, ele é um indutor, quer dizer, as empresas se sentem estimuladas a investir em sustentabilidade. E o segundo ponto, que eu acho que a gente tem que ter claro, é o seguinte: sustentabilidade, mitigação das emissões de efeitos de gás estufa, não é uma questão ideológica, isso é uma questão econômica. Né? Não adianta a gente ficar discutindo se isso é uma pauta da esquerda, se é uma pauta da direita, porque isso é bobagem. Né? Hoje, sustentabilidade gera valor. Vou dar um exemplo muito simples para vocês, depois eu queria ouvir a experiência do Tonieto na Supergasbras. Mas eu abri um micro exemplo. Eu abri um vinho com a minha mulher no sábado, e aí a rolha, para minha surpresa, tinha escrito o seguinte, que aquela rolha natural, que é casca de uma árvore, né? Ela tinha absorvido 280 gramas de carbono e que, portanto, ela era sustentável. Isso é um exagero? É um exagero. Eu ia beber aquele vinho independente da rolha. Mas é um exagero do bem, né? Não, mas isso ilustra o quanto isso gera valor para a empresa. Por que o cara se deu o trabalho de medir e colocar aquilo na rolha? Porque ele vê valor naquilo. Né? Então, eu estou dando realmente um micro exemplo. Mas eu gostaria de ver como a empresa, do tamanho da Supergasbras, e aí, de novo, quer dizer, esse programa de certificação que o Luciano mencionava, ele é um indutor disso, então ele gera um efeito positivo
em relação ao clima, mas ele também gera valor para as empresas, para essas 33 empresas que aderiram a esse programa em Niterói no ano passado, né? Quer dizer, então eu queria, com esse gancho, perguntar, provocar aqui o Ricardo Tonieto, como a Supergasbras vê isso, quer dizer, se de fato, em termos comerciais, em termos empresariais, isso gera um impacto positivo. Se gera redução no seu custo de operação e se gera um aumento na venda, ou se você tem como medir, porque eu acho que também a gente está iniciando essa avaliação, né? O que a gente vê logo de cara, meu custo de operação aqui baixou, legal, eu medi. Quanto que isso gera mais de venda, a gente vai ver. Parece o YouTube, né? O YouTube fala assim, não, você ainda não tem dados suficientes para eu te dar a informação desse perfil ou daquele. A gente precisa de um tempo coletando para depois... Sim. Conta pra gente. Bom, obrigado pela provocação. Acho que realmente é boa, né? O lado privado aqui também dá a visão, né? Assim, eu acho que o Luciano tocou num ponto muito importante que, na verdade sim, são as novas gerações, né? Essa nova geração ela vem muito mais exigente quanto ao uso consciente de energias e de tudo em geral, né? Hoje em dia já se fala de, para que eu tenho que ter tanta roupa, né? Eu vou reusar as roupas, vou circular essas roupas, e sim, tem de tudo, né? A gente vê os jovens muito mais preocupados, inclusive, com o consumo de energia, né? Então, assim, falando em relação a Supergasbras, como é que ela vê a questão do trade-off, né? Quanto que vale eu fazer isso frente ao quem eu vou alcançar lá na frente, né? Existem hoje empresas, e aí a gente, estou falando de um range maior de empresas, as empresas maiores, né, às vezes até porque compromissos assumidos internacionalmente, elas têm a necessidade, a obrigação de usar energias mais limpas, né? Como um fato importante, assim, nós, Supergasbras, a gente tem a nossa participação. Hoje, 75% da energia que nós usamos no Brasil inteiro, e aí eu estou falando de mais de 60 unidades, ela é de origem renovável. E até 25, ou seja, no final do ano que vem, 100% será de origem renovável. A gente vê valor nisso, né? A gente vê valor e a gente entende que os nossos clientes, ou grande parte dos nossos clientes, já estão vendo isso. E aqueles que ainda não estão vendo, vão ver no futuro. E aí eu falo assim, eu acho que isso é um caminho que não tem volta, né? Assim, talvez demore um pouco mais a chegar no pequeno comércio, né? Mas até mesmo o pequeno comércio hoje em dia já tem. Se ele usa um forno a gás ou um forno elétrico, ele vai botar na balança o que é o mais em conta e vai usar. Mas se eu posso usar um gás que é menos poluente, por que não usar o gás menos poluente? Não usar o biogás em algumas coisas. A própria Supergasbras hoje usa em seus caminhões biogás. Então, assim, a gente, na verdade, está sempre pensando em ser mais eficiente, mas sempre com um balanço, né? Não posso aumentar o meu custo de operação, porque senão eu perco competitividade. A gente tem que manter o equilíbrio, né? Mas, sem dúvida nenhuma, tem um premium price para quem quer usar uma energia de origem mais limpa. E vai se diferenciar lá na frente, né, Sem dúvida. Tonieto? Porque essa construção dessa imagem, você não constrói do dia para a noite. Você, de repente, vai falar assim, não, mas nós há 10 anos começamos esse... A pessoa se sente mais confortável. Não, e esse programa que o Luciano mencionava, quer dizer, uma empresa, por exemplo, que é eventualmente de Niterói e que fornece, na cadeia de valor, fornece algum serviço para a Supergasbras, ela já sai em vantagem, porque ela tem o selo do município de Niterói de que ela é uma empresa sustentável. Quer dizer, isso vai impactar no relatório de sustentabilidade da Supergasbras, isso vai ser um ponto positivo em relação aos concorrentes dela lá em Niterói ou em outros lugares do estado, né? Então isso de fato gera cada vez mais valor. Mas você sabe uma coisa interessante? Eu não sei se Niterói é muito parâmetro, porque Niterói está muito à frente nessa questão ambiental.
ela construiu, a cidade construiu essa imagem, e quando você anda na rua, e se você conversa com as pessoas que moram em Niterói, a consciência é muito maior, acredito, do que a média do Brasil. Então, é uma referência muito boa, um local para se apontar e se replicar. Mas o que você fez lá em Niterói, que é essa certificação, ela começa a trazer diferenciais. E uma coisa que eu te pergunto, esse pequeno que faz muita conta na ponta do lápis, ele é beneficiado, ele tem um imposto, um IPTU menor, um ISS menor, ele tem um desconto. Qual é a vantagem para ele, no final do mês, para ele tangibilizar, ele tirar a cabeça dele de fazer mais pão ou sintonizar ali a hora que as pessoas entram e agora é a hora de pum, 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 mais pão, pão quente. Já estou até com vontade de comer pão. E vou usar parte da minha cabeça para pensar nisso ali, porque isso aqui também vai trazer um resultado para mim. Salles, essa é uma importante demanda que a gente, inclusive, vem recebendo internamente no nosso município, né? Aquelas 33 empresas que eu falei recentemente, né, foram certificadas no ano passado. Esse programa é um programa muito recente. Então, a gente já internamente, ao longo do processo de capacitação, a gente já estava sendo provocado pelos próprios empresários da cidade do tipo, olha, estou aqui de forma voluntária, mas a gente precisa também ter um apoio agora a partir da página 2, né? Exato, o voluntário casa com o modelo que Niterói já construiu na mente do munícipe. Através de uma massa crítica que temos muito forte, que já né? Na inércia ele já vai, tô dentro. Isso. Mas precisa trazer mais gente. E aí a gente, já de pronto, já no final do ano passado, a gente já montou um grupo de trabalho com a Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria do Clima, para a gente começar a promover diversos desdobramentos. Então, um deles agora, que a gente já estudou bem e a gente está avançando agora para a Câmara Municipal, a construção tanto do IPTU verde quanto do ISS Clima. E no seguinte momento que agora as empresas estão certificadas, então um dos critérios para que a empresa, por exemplo, ela consiga captar recursos do nosso Fundo Soberano, né? Então, Fundo Soberano esse que hoje está na ordem de 1 bilhão e 100 milhões de reais na cidade de Niterói, que é a segunda cidade que mais recebe royalties do petróleo do Brasil, só perdemos para Maricá, né? Ali, esse Fundo Soberano é uma poupança que temos, né? 10%, por exemplo, de tudo que a gente arrecada de royalties, está montando uma poupança. Então, esse royalties do petróleo que chega, ele tem que ser levado para a sociedade de forma sustentável, né? Com economia de baixo carbono. Então, a gente entende nesse sentido, estamos construindo as legislações específicas e esse programa ele vai ser um dos critérios para que as empresas acessem esse recurso com taxa juro mensal zero. Ou seja, não vai pagar taxa nenhuma. O dinheiro é nosso, então as empresas que querem investir em placas solares, em ar-condicionado a gás, em investimento de uma iluminação mais natural, abertura de janelas, enfim. O que a empresa achar que dentro de um material que usa muito plástico, vamos usar um material biodegradável, enfim, né? As tecnologias estão aí para isso. E o que a gente está falando aqui, eu acho que é óbvio que é muito importante a gente construir esse cenário dentro do setor empresarial, do setor produtivo das nossas cidades. Mas essa pauta de transição energética, essa pauta de mudança do clima, ela vai muito além da questão ambiental e climática. Essa pauta salva vidas. Né? Guilherme acabou de citar aqui que 95 milhões de brasileiros ainda utilizam, né, Tonieto, o carvão, a madeira como um combustível. Longe do Brasil, a questão energética ser um problema climático. Né? Não é o nosso maior problema a energia, mas a gente tem que ter essa crise climática planetária com impactos locais, um acesso direto a uma transição energética justa. Então, nesse sentido, a gente precisa avançar com essa pauta
que é uma pauta social, uma pauta que salva vidas. Tivemos em 2010 um problema gigante, um desastre gigante em Niterói, né, que foi o símbolo Morro do Bumba, mas que pegou a cidade como um todo. De lá para cá, a gente vem investindo muito pesado em adaptar a cidade a esses eventos climáticos extremos que cada vez estão mais recorrentes, que antes aconteciam de 40 em 40 anos e agora todo ano acontece. Estamos falando aqui de ressacas, estamos falando aqui de chuvas torrenciais, de secas extremas e por aí vai, né? Então, quem vai ser mais afetado é a população mais vulnerável. Todos nós aqui estamos sendo afetados, mas a população vulnerável 15 vezes mais, de acordo com o último relatório do IPCC. Então é nesse sentido que eu acho que também o governo ele tem que investir mais, né? Você sabe uma coisa interessante? Me empolga o que ele está dizendo, porque a gente fica muitas vezes nos nossos fóruns de discussão falando, mas a Amazônia, um incêndio não sei aonde. Amigo, o que você está fazendo no seu raio de influência? Não, no meu raio de influência, eu estou asfaltando a Floresta da Tijuca. Amigo, você está impermeabilizando a maior floresta urbana do mundo, é isso? E reclamando da Amazônia. Eu acho que a gente precisa reclamar da Amazônia, mas a gente precisa fazer ações localmente. Cadê a ação que só você... mas as pessoas que moram na comunidade A, B ou C, na Floresta da Tijuca, precisam de moradia, estamos juntos, precisam de moradia. Não é lá, dentro da maior floresta urbana do mundo. Então, é um jogo de tapiação, né? Fala baixinho. Existem algumas... Ou de gente não capacitada, o Luciano, e que entende que aquilo ali é o caminho. Não, mas coitado, então vamos fazer também um campo de futebol e botar grama sintética. Na floresta, cara, que o imperador, que o Dom Pedro teve todo um cuidado de replantar com as árvores nativas, nem todas são, né? Mas com árvores nativas, a floresta, quando o café não era mais economicamente viável da forma que era antes, e aí a gente vai fazer um campo de grama sintética dentro da Floresta da Tijuca. Mas nada contra as pessoas que moram ali, eles merecem muito mais do que aquilo. Existe dentro da gestão pública, né, alguns cenários que são presentes. Então, assim, você tem que ter um certo cuidado, por exemplo, na conservação do dia a dia da cidade, né? Então, a limpeza urbana, a iluminação, né, o próprio tráfego de veículos, coisas diárias do dia a dia corriqueiro de qualquer cidade. Mas as cidades elas precisam se planejar, isso é difícil na política, planejamento, né? E principalmente sabendo que os próximos anos serão anos de cada vez mais impacto na questão climática. Então, o que a gente tinha lá, que você puxou Dom Pedro I, né? Uma cidade como a cidade do Rio de Janeiro, que tinha ali a influência internacional, principalmente a urbanização parisiense, né, trazendo toda essa estrutura urbana de tabuleiro de xadrez, cidades ali em bloco, para um século XX, onde era uma cidade que precisava ser desenvolvimentista, e aí tinha a questão do carro como principal símbolo da cidade, né, então era uma cidade rodoviarista, e as cidades se preparavam nesse sentido, para um século XXI que o meio ambiente e a questão climática bateu na porta e falou assim, esse modelo está atrasado. A gente precisa ter cidades resilientes, a gente precisa ter cidades adaptadas à questão climática, e aí eu trago aqui uma coisa que é muito importante, porque até então a natureza sempre foi um obstáculo à expansão urbana. É o que você está falando. Vamos retirar a floresta e vamos colocar café, vamos retirar a floresta e vamos botar casas, prédios, vamos pegar esse rio que ele permeia ali o relevo, né? Ele circunda o relevo, vamos retificar esse rio, vamos colocar ele para correr em concreto, né? Em canal, vamos urbanizar a margem dele, botar calçada. Se tem um morro, vamos retirar esse morro, a gente pega isso, faz um aterro do Flamengo, por exemplo, né? Com todos os exemplos que temos aqui. E hoje existe um novo pensamento de cidade que a gente chama
que a solução da cidade precisa estar baseada na natureza. São as SBNs, as soluções baseadas na natureza. Lá em Niterói, a gente fez o maior parque urbano com soluções baseadas na natureza do Brasil, que eu convido a todos a se desfrutarem lá, que é o Parque Orla Lagoa de Piratininga. Procura no Google, mas eu recomendo ir lá em loco, que é um parque lindo. É um parque com diversas soluções baseadas na natureza, né, onde as plantas, as macrófitas, elas fazem, além de um embelezamento cênico, bonito de se ver, também o tratamento, por exemplo, dos efluentes que chegam dos nossos córregos e rios, né? A gente tem uma estrutura onde a gente coloca a população para interagir com a natureza, integrar com a natureza e não deixar a natureza de lado. As famosas cidades esponja, né, que está sendo muito falado agora, também é um importante exemplo dentro desse Parque Orla. Ou seja, se a gente não se precaver, se a gente não se adaptar, a gente sabe que os problemas vão acontecer. E aí, Ricardo, eu trago essa sua fala. E aí, não politizando a coisa, mas estamos num ano eleitoral, né? Que gestores, que atores políticos estão pensando as suas cidades para os seus filhos e netos de fato, né? Então, precisamos, porque a população já está mudando o seu conceito, porque essa transição energética ela está passando por uma transição cultural da sociedade como um todo, né? E aí a população já está cobrando novos formatos de cidade. Que cidade queremos ter? Uma cidade para carros, uma cidade sem natureza ou uma cidade para pessoas integrando todo esse processo? Acho que é isso. Eu vou puxar aqui o que o meu xará estava falando, desse olhar da poluição interna dos ambientes, né? Nós vivemos 90% das nossas vidas em ambientes internos. Saímos de um, entramos no outro, entramos aqui no estúdio, aí vocês vão entrar no carro, do carro vocês vão entrar no escritório, do escritório entra no carro e vai para casa. Ah, não, eu vou correr lá na academia. Desceu e entrou na academia. Numa das cidades, eu estou sendo generoso, uma das cidades mais belas do mundo. Para mim, é a mais bela do mundo, definitivamente. Já viajei muito, muito. Você está falando de Rio de Janeiro ou de Niterói? Eu estou falando do estado do Rio de Janeiro. Ricardo, da capital da Guanabara também. A diferença é que quem mora em Niterói não mora dentro do cartão postal, mora olhando para o cartão postal. Que é uma das vistas mais lindas do mundo. Não, mas sabe, eu acho que a gente tem que olhar um pouco para dentro. Essa questão do imposto é mais do que ele acessar o Fundo Soberano, que eu acho que é fantástico já, dou meus parabéns, mas olhar o que vai reduzir na saúde dos hospitais municipais. O que vai reduzir? Opa, olha aqui, a conta é objetiva, reduziu alergias nessa proporção. Se reduziu esse nível de alergia, esse cara está produzindo, Niterói ficou mais produtiva do que era antes. Além disso, eu reduzi o custo aqui com esse tipo de atendimento. Eu ouvi que remédios de rinite serão de graça agora para a população nas clínicas populares, né? Populares. Isso vai reduzir custo. Tem esse equilíbrio que o Gabriel fala, o Gabriel Kropf fala, do lado econômico, ele é fundamental nesse processo. E eu acho que é uma coisa bacana que vocês estão fazendo de buscar levar essa visão para dentro da organização. São 60? Mais de 60. Mais de 60 sites que vocês têm. Sim. É muita gente impactada. Porque não é só o colaborador dele, é a família do colaborador dele. Então isso vai longe pra caramba, né? Sem dúvida. E assim, na verdade, assim, né, eu acho que todos nós somos indutores, né? Assim como a gente cobra muito dos estados, do município de fazer, tem o seu papel, mas nós, enquanto empresas, também, né? Então, assim, a Supergasbras tem mais de 4 mil empregados, né? As ações da Supergasbras repercutem em cada um desses empregados, né? E suas famílias especificamente, né? Então, só para vocês terem ideia, nós lideramos, você falou de liderança, né? Assim,
A Supergasbras é líder no mundo, porque a nossa é uma empresa holandesa, mas a gente lidera o desenvolvimento do que a gente denomina de bioGLP, ou seja, é o gás com uma origem renovável, né? A gente entende que o gás ele é uma solução que é de transição para energias mais limpas, né? Como o Luciano falou aqui ainda agora, assim, não existe assim uma solução só, uma bala de prata para agora esquece tudo que era fóssil e vamos ser tudo renovável. Não é isso, né? A gente tem que ter a consciência de que existe uma transição, que obviamente a indústria que usa massivamente o produto fóssil, né, o petróleo, vai desenvolver tecnologias para serem mais eficientes, né? Então, assim, vai haver uma coexistência e vai ficar assim espero eu, né, no futuro, espero poder ver ainda acontecer, o consumidor poder escolher. Então, o comerciante ele vai ter um leque de opções que vai ser diferente do consumidor do Meier, do consumidor do centro da cidade, porque vão ter condições diferentes de oferta de energias diferentes, né? Então, acho que isso é uma tendência do futuro. E volto a reafirmar isso, assim, eu acho que as novas gerações vão ser muito exigentes de você, do empresário, apresentar soluções mais sustentáveis, mais limpas. Essa geração que está vindo vai ser um diferencial aí no nosso mundo, né? Não posso nem falar de Brasil. Já é, né? Já é. Qual é o prato que está na mesa? Quais são as oportunidades que nós não estamos vendo com facilidade, mas que alguém que está lá assistindo a gente fala assim, legal, eu me formei, trabalhei na área tal, eu posso prestar consultoria nessa área ou não, eu posso fornecer um carro assim ou assado, ou eu sou uma fábrica de motores, eu posso fornecer motores a gás natural, ou a biometano, ou a GNV. Quais são as oportunidades de negócio nesse ecossistema que a gente não está vendo e que, de repente, você lá fala, cara, se tivesse alguém fazendo isso aqui, olha só, não tem ninguém que se interessa por isso. Pode não ter interessado até então, mas alguém que está lá assistindo pode falar assim, pô, para mim faz todo sentido. Estou dentro, tenho aqui uma tecnologia, um modelo que a conta fecha para mim, eu vou ganhar dinheiro com isso. Ricardo, essa é uma boa pergunta. O que eu tenho dito, até nas aulas que dou, talvez o Luciano possa também dar um depoimento sobre isso, é que o clima é uma variável que vai impactar a vida de todo mundo, qualquer atividade profissional que você faça, né? Então, para ficar na advocacia, eu não consigo enxergar um ramo da advocacia que o advogado não vai ter que conhecer os efeitos do clima, a legislação e tal. Então, assim, o que eu sempre digo lá para os jovens advogados, os nossos estagiários, é que, mesmo que ele vá fazer societário, tributário, ele tem que conhecer o clima. O clima é hoje uma variável que, sem dúvida alguma, faz muita diferença na vida das pessoas e na vida das empresas, como o Ricardo acabou de mencionar. Então, quem estiver preparado para isso, pessoalmente, vai ter um diferencial no mercado de trabalho. E acho que as empresas que estiverem preparadas para essa transição, estiverem trabalhando essa transição, sem dúvida vão ter um ganho comercial, um ganho reputacional, como o Ricardo acabou de mencionar. A nova geração vê muito valor na sustentabilidade. Então eu não tenho dúvida de que é até difícil você apontar uma oportunidade. Eu acho que a grande oportunidade é conhecer o assunto, investir no assunto e tornar as empresas mais sustentáveis a cada dia. Acho que esse é o grande diferencial. Eu lido muito com jovens, né? Eles, por exemplo, tive recentemente numa palestra no CIEE, e ali, por exemplo, os jovens estavam muito preocupados com essa provocação que você fez agora, né?
E eles, assim como esses jovens advogados, né, todo mundo muito preocupado com a questão climática, todo mundo entendendo, sensível, mas e aí, né? O que a gente pode fazer no mercado de trabalho? Eu ouvi alguns depoimentos, né, dos próprios ali para mim, dizendo o seguinte, olha, porque em 2021 a gente fez um curso também de capacitação em mudanças climáticas, que no primeiro foco eram os alunos da rede municipal, depois a gente capacitou os professores do município e depois a gente abriu um curso para toda a população e foi muito ampliado e foi muito bacana, muita gente fez esse curso lá da Secretaria do Clima. E muitos falaram isso para mim, não, eu fiz o curso da Secretaria do Clima, coloco isso no meu currículo, independentemente se eu sou advogado, se eu sou engenheiro, se eu sou administrador, cientista contábil. Isso é um diferencial e muitos entrevistadores falam assim, pô, achei curioso, olha, achei interessante você trazer essa informação para a gente aqui. Por que isso? Eu acho que, independentemente do setor que você estude, trabalhe, a questão climática ela vai ter que estar presente porque todos nós estamos passando por essa transição cultural, né? Então, todos nós temos que buscar novas oportunidades. E a crise é uma boa oportunidade, né? Da mesma forma que tivemos recentemente no cenário internacional, recentemente 1973 e 1979, né? Duas grandes crises do petróleo. E ali, por exemplo, a gente teve boas oportunidades em energias alternativas ao próprio petróleo. Né? Então a gente teve, por exemplo, 1973 a primeira crise e 1975, 2 anos depois, a Petrobras, que é reconhecida, né, pela exploração do petróleo, por exemplo, ela já estava com a tecnologia pronta e disseminando em larga escala o etanol. O primeiro carro movido a etanol que rodou no mundo foi feito no Brasil, foi o Fiat 147 em 1975. Então, assim, as empresas e até aquelas que hoje atuam no ramo petrolífero, elas sabem que existe hoje boas soluções, boas alternativas para a gente caminhar para uma economia de baixo carbono. E aí, trazendo aqui as palavras de Tonieto, né? É fundamental que a gente faça isso de forma gradual, é fundamental que cada setor tenha a sua responsabilidade, que o poder público assuma as suas responsabilidades e competências, mas que também as universidades provoquem, mas que também os empresários também assumam uma postura de responsabilidade e cobrem também do poder público novas medidas e que a gente faça desse processo uma grande oportunidade, né? Para que a gente construa um futuro mais adaptado e mais resiliente. Eu acho que é esse caminho que a gente tem que caminhar, porque a gente não consegue frear as mudanças do clima, a gente não consegue hoje dizer o seguinte, não, se a gente tomar tais medidas, a gente consegue reduzir todas as consequências das mudanças climáticas. Não conseguimos, a gente vai ter que participar desse processo. Existe uma inércia. Exatamente. Se a gente acabar, imagina a loucura, nenhum filme de ficção científica vai conseguir traduzir isso que eu vou falar agora. Se a gente acabasse com todas as emissões de gases de efeito estufa hoje, se a gente parasse de rodar carro, parasse de produzir produtos, enfim, impossível o que eu estou falando aqui. Mas mesmo assim, a gente ainda teria esses gases por inércia contribuindo nesse processo. Então, a gente não consegue frear as mudanças do clima. O que a gente vai fazer, então, nos próximos 10, 20, 30 anos? Então, é isso que a gente tem que pensar agora. E parabéns, mais uma vez, aqui por essa iniciativa de trazer esse debate para cá. E sempre me coloco à disposição, né, para a gente construir esse processo junto. Você sabe uma coisa bem interessante? A gente resolveu martelar o petróleo. Acho que ele precisa, sim, concordo, diminuir, mas uso indiscriminado, né? Como que nós vamos financiar a transição energética sem o petróleo? Como que financia? Ele tem 1 bilhão e pouco em Niterói num fundo soberano, gerado pelo royalty. Royalty do quê? Da exploração do petróleo. Que caminhamos aqui, se não achar mais alguma coisa,
na Bacia de Santos para um declínio na produção, mas com uma abundância absurda no Amapá. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos martelar que não pode haver geração no Amapá. Não, Ricardo, eu acho que é isso. Quer dizer, o que a gente precisa combater, eu acho que é um consenso aqui, Tonieto, Luciano, né? É que, na verdade, a gente precisa combater o uso indiscriminado. Mas a coexistência, ela vai acontecer. Né? Eu tenho um amigo que eu brinco muito com ele, que é um ambientalista radical, e que ele fala que tem que parar de financiar combustível fóssil, não sei o quê. E eu sempre lembro ele, brincando, evidentemente, que o petróleo salvou as baleias. Porque, na verdade... Excelente. Porque se utilizava antigamente óleo de baleia para fazer iluminação pública, o que terminou com gás ou com petróleo. Né? Então, assim, é preciso ter um certo equilíbrio em tudo. Né? Na cabeça da baleia. Exatamente. Joga o resto todo fora. Exatamente. Então, nada é tão ruim, nada é tão bom. É preciso ter um equilíbrio e a gente precisa caminhar basicamente com equilíbrio. E é assim que vai acontecer gradualmente, como o Luciano mencionou, a transição energética. É aquilo que você falou, né? Não é como demonizar um segmento, né? Você não pode demonizar a indústria do petróleo como um todo, né? A gente sabe aqui também, a pecuária tem altas emissões também. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar, e aí, como fala o Luciano, assim, a gente tem que identificar os problemas e investir. Eu acho que as universidades têm um papel fundamental, né? Você perguntou qual é o pratinho que é da vez aí. Eu acho que é pesquisa. É pesquisa para a gente achar, né? Ciência, para a gente achar soluções, né? E a gente vê hoje, e o Brasil, eu digo que a gente teve a oportunidade do pré-sal, né? E tem ainda, e a gente vai ter a oportunidade de gerar energia renovável para o mundo. A gente vai ser, sem dúvida nenhuma. Agora, qual será dela? A gente já tem eólica, já tem solar, já tem o biogás, a gente tem o hidrogênio verde que vem sendo altamente estudado e para se pensar de como produzir e exportar isso. A Europa está carente disso. Então, assim, a ciência vai ter, mais uma vez, um papel fundamental para não matarem as baleias, para não acabar o fóssil, mas a gente ter uma solução de equilíbrio. E uma questão também interessante, indo lá para a questão da poluição interna, né? Como que a gente consegue gerar melhor qualidade para essa pessoa que está indo no transporte público, que está na sua residência, a questão do ar-condicionado. Quando você gera ele com gás natural, a maioria vai ser por expansão indireta, onde você tem na máquina a geração de frio e depois é a água gelada que circula. Peraí, mas os gases refrigerantes, eles provocam efeito estufa, e aí fica se discutindo se provoca mesmo, se provoca mais, se provoca menos. Amigo, tem a possibilidade de provocar? Vamos caminhar para outra opção. Deixa essa discussão, porque aí a gente polui e lá na frente, daqui a 20 ou 30 anos, falar, agora está provado, tá? Mas eu continuei trabalhando nesse cenário, né? Esse até é um princípio, né, Luciano, que chama um princípio do direito ambiental, que chama o princípio da precaução. Quer dizer, se há risco, é melhor não fazer. Então, assim, estou muito feliz com essa conversa e gostaria de ouvir as considerações finais para a gente já partir para as considerações finais. E você que está assistindo a gente, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser informado de novos vídeos. E não esqueça, a turma aqui é de uma capacidade extraordinária. Se você quer transformar o seu negócio, se você quer mudar o seu cenário, você não vai mudar ele sozinho, por maior que você seja. Você precisa agir em grupo. E esse grupo aqui precisa de mais braços, não somos muitos. Nós agora temos mais um. O Ricardo está participando do Conselho de Energia da Associação Comercial. Vem para cá, vem participar, trazer o seu problema, que quem sabe seja fácil para a gente, ou se não for, vamos dar os braços e vamos buscar a solução. Então vamos lá, considerações finais. Bom, começando por mim, eu reafirmo, né? Eu acho que o GLP,
o gás que a Supergasbras vende é uma energia de transição, né? Seja para energia mais limpas no futuro para empresas, seja para tirar, como a gente comentou muito aqui, a questão do uso de lenha, que no Brasil é uma coisa impressionante. Então, assim, eu acho que o GLP será uma solução de transição, ligando desde a cozinha, saúde pública, até as novas energias surgirem e coexistindo com todas elas. Luciano. Pegando as palavras do meu amigo Guilherme Vinhas aqui, e fiquei pensando nisso que você acabou de falar sobre as baleias, né? A gente, com a economia do petróleo, a gente salvou as baleias, né? Que eram utilizados o seu óleo ali para iluminação pública. E o petróleo teve um papel fundamental. Mas se hoje a gente não reduzir de forma indiscriminada tudo que a gente vê e quer produzir, os seus derivados, os plásticos e tudo mais, né, do petróleo, se a gente não buscar alternativas, e temos alternativas hoje na ciência, temos alternativas muito pragmáticas em vários setores, o petróleo vai acabar com a gente. Sim. Né? Então, eu não tenho dúvida que podemos caminhar para uma economia de baixo carbono de forma sustentável, tanto do aspecto ambiental e climático, quanto também do aspecto econômico, né? Mas, acima de tudo, precisamos buscar essa transição energética justa, porque a gente está falando aqui de uma agenda para salvar pessoas, né? Então, nesse sentido, eu não tenho dúvida que é um debate que tem que ter agora, daqui para frente, um desdobramento prático. Eu acho que acabou aquele momento que foi importante da Greta e de todos os seus seguidores, né, daquela juventude chegar e botar o dedo na nossa cara e falar assim, ó, a sua geração gerou esse problema, quais são agora as soluções, né? Mas o ativismo climático ele é fundamental e precisa existir, mas agora passou-se do momento de ativismo e temos que arregaçar as nossas mangas. E Niterói, né, pode contribuir porque a gente mostrou que a gente consegue fazer esse nível local, né? Então, obrigado e convido mais uma vez aqui a todos os seguidores a entrarem aí nas nossas redes sociais, Luciano Paz, PAEZ, como está na legenda aí embaixo, e a gente construir junto esse cenário. Parabéns à Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro por promover isso e contem conosco nessa construção, viu? Legal, legal. Guilherme. Bom, Ricardo, primeiro felicito vocês aí pela iniciativa de promover esse debate super importante. E acho que, como o Luciano falou, eu acho que é importante a gente ter claro. Tem uma frase que ficou muito famosa e eu acho engraçada, do Sheikh Yamani. O Sheikh Yamani era o representante da Arábia Saudita na reunião da OPEP em 2000. E ele disse uma frase que ficou muito famosa, que ele disse o seguinte, que a idade da pedra não terminou por falta de pedra. E a idade do petróleo não vai terminar por falta de petróleo. Né? O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que a gente precisa acabar. E ele, representante do maior produtor de petróleo do mundo, ele estava dizendo que a gente precisa acabar com o uso indiscriminado do petróleo. A gente precisa começar a olhar as alternativas. O petróleo vai continuar existindo. É romântico achar que a gente pode virar uma chave e terminar, mas é preciso investimento. E hoje está muito claro, como o próprio Ricardo falou, quer dizer, a gente tem. Isso é um processo, né? Isso é um processo gradual. A gente vai ver a coexistência e não vai ser rápido. Mas hoje é importante, especialmente para os empresários que estão assistindo a gente, ter claro que a sustentabilidade gera valor agregado. Ela gera uma melhor reputação. Gera resultado, gera reputação. E tem hoje formas de você investir em uma energia mais sustentável, agregando valor reputacional e valor comercial. Quer dizer, seguramente as empresas que se preocuparem com isso hoje vão valer muito mais lá na frente, vão ter muito mais oportunidades de negócio. Legal. Tô feliz da vida. E você que está assistindo a gente, continua, que tem muito mais aí pela frente. Tem um bolo de vídeo que a gente vem falando sobre a questão da transição energética. Então dá uma maratonada lá, ouve, e de repente você encontra uma saída para a sua operação que vai melhorar os seus resultados
ou até um novo produto para você. Então, fica com a gente.